continuação sobre as halachot de Shabbat na prática, como fazer o Shabbat do princípio ao final. Antes de começar, dar meu bom dia a todos aqueles que vieram de perto e de longe, aqueles que fizeram esforço para chegar até aqui, aqueles que pegaram a sua sexta-feira de manhã para vir passar algumas horas assim, estudando o Shabbat e preparando o Shabbat. Primeiro espero que vocês tenham trazido o material, todo mundo trouxe aqui o seu Sidurei Tefilá, trouxeram os seus livrinhos. Tá? Aqui tem uma caneta para você, pode pegar. Tá? A gente, espero que já está gravando já. Ok. Então, bom dia a todos, obrigado por ter vindo até aqui. A gente estudou então na última aula as 3 Seudot de Shabbat, Seudat Rishoná, Seudat Shniá, Seudat Shlishit. A gente estudou sobretudo a ordem das rezas, a gente viu qual era a diferença entre a reza que tinha nos dias normais e aquelas partes da reza que a gente acrescenta no Shabbat. Tá? Eu espero que vocês já no Shabbat passado tenham tido a oportunidade de ouvir essas rezas na nossa sinagoga. Tá? Hoje a gente vai ver uma mitzvah muito especial para o Shabbat, a mitzvah da Halá. Tá? Como vocês sabem, a vida da família judaica ela gira em torno da mulher. Tá? Nós somos uma sociedade matriarcal. Tá? E a mulher ela recebeu assim da Kadosh Baruch Hu 3 mitzvot principais, além de todas as outras, mas tem 3 mitzvot que são especiais da mulher, que fazem Rashei Tevot, as iniciais do nome Haná. Haná é como a nossa mãe, a nossa matriarca, aquela que aparece no livro de Shmuel, que era irmã de Penina. Tá? Toda a história ali vocês vão ter a oportunidade de ler. Em todo caso, foi ela, por exemplo, que instituiu a nossa maneira de rezar. A gente reza igualzinho fazia Haná. Tá? Haná, como a gente viu, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia voz. Assim a nossa Amidá, quando você recita as coisas com o lábio se movendo sem ouvir voz. Tá? Haná, a gente diz assim, os Chachamim dizem que o nome dela é composto de 3 letras, Het de Halá, Nun de Nidá, Nidá são as leis de pureza familiar, e Rei de Adlakat Nerot, que são as 3 grandes coisas que a mulher judia faz e que transformam toda a vida. Né? Como vocês sabem, Halá é esse nosso pão de Shabbat, tá? Que, aliás, que todo mundo pensa que o nome do pão é Halá. Tipo, Halá não é o nome do pão. Tá? O pão se chama Lechem, que nem pão, e é essa que a gente faz a Brachá, a Motzi Lechem Mina Aretz. Você achava que era Halá. Então, mas Halá é aquela parte que a gente vai, de massa, que a gente vai separar para dar como se fosse a trumá a gente vai ver como se fosse um tipo de dízimo. A gente vai voltar já nessa parte. Tá? Portanto, o pão se diz Lechem. E sexta-feira de tarde, antes do Shabbat começar, é o momento em que a gente costuma preparar o pão do Shabbat. Um momento especial, a gente senta com as crianças, faz o pão, as crianças ajudam a fazer a massa, tá? Não tem como pão caseiro. Toda casa, na sexta-feira, a partir de meio-dia, já está cheirando como pão, tá? Até o momento da entrada no Shabbat. E esse aroma de pão ele invade cada um dos aposentos da casa, dos cômodos. Tá? As suas crianças vão lembrar desse cheiro com carinho, vai ser o aroma de Shabbat, quando eles pensarem em Shabbat, eles vão lembrar do pão, eles vão lembrar das velas de Shabbat. Tá? Toda essa parte, ela é justamente a parte também, um momento de conexão entre os filhos e a mãe. Tá? Os seus filhos homens também podem participar da confecção. Inclusive, você pode começar a fazer pães diferentes, com formas diferentes, é um momento assim muito particular, que pode servir de união entre as mães e os filhos. Tá? A parte disso, outra mitzvah Nidá, pureza familiar, né? Como todo mundo sabe, a mulher tem um ciclo, né, vital, e a vida do homem ela orbita em torno desse ciclo da mulher. Então é uma coisa bastante simpática, a gente vai ver assim todos os detalhes, tem uma série de cálculos que estão envolvidos, né? E ali é que está, vamos dizer assim, a grande onde o homem é semelhante a Deus, né? Porque Deus cria o homem, né? E o homem tem um momento da vida dele em que ele também cria o homem. Então ele é semelhante a Deus nisso que ele cria um homem. Deus é um, o homem são 2, homem e mulher, ou ainda 2 metades, para ser mais preciso, né? Cada um é meio. Então
quando essas duas metades se encontram, então o homem ele cria outro homem e ele é semelhante a Deus. Esse é o momento mais sublime assim, da vida do casal judaico, e a mulher justamente aqui tem essa mitzvah de calcular todos os dias, e a vida do homem, ela, como eu falei, ela orbita em torno disso. Além disso, a mulher tem a mitzvah de adlakat nerot, de acender as velas, tá? Em particular as velas de Shabbat. Então, a mitzvah da challah, tá? Esse nosso pão de Shabbat. Tá? Como você sabe, cada vez que você prepara uma grande quantidade de farinha, de massa para pão, então você tem que separar uma parte dessa massa, tá? Uma pequena porção. Precisando separar, se diz lafrish, challah, separar uma parte. Essa parte que a gente vai separar, ela se chama challah, tá? A gente tem aqui então, a gente tem aqui uma metáfora assim, muito simpática que faz, que compara Adam Rishon, tá, com a Halá. Tá? Diz que quando Deus criou o homem, Adam Rishon, o homem nesse caso, o homem e a mulher, né? Adam é um homem completo, nós somos metade. Tá? Depois Deus cortou ele pela metade. Mas, metaforicamente falando assim, tá? Adam Rishon, então ele foi feito da terra, né? de Adamá. E perguntou assim, que parte da terra que foi confeccionada Adam Rishon? E Midrash responde, um pouquinho com cada parte da terra do mundo inteiro. Quer dizer que Deus pegou um pouquinho de terra do Japão, um pouquinho de terra da Rússia, um pouquinho de terra da França, um pouquinho de terra da Itália, um pouquinho de terra da África, um pouquinho de terra das Américas. Sabe? E aí ele fez tudo e aqui ele confeccionou Adam Rishon. Tá? Então é uma metáfora para dizer que o homem ele tem várias maneiras de você ser homem ou de você ser humano, né? E cada uma dessas identidades é uma versão diferente do ser humano, e que Adam Rishon ele congrega todas essas identidades assim reunidas, né? E o Adam Rishon ele é o arquétipo do judeu, tá? O judeu ele também é composto assim um pouco com cada nação do mundo. Então, você vê que o povo judeu, ele contém dentro de si um pouco de japonês, um pouco de russo. E é isso que a gente diz assim, que Deus escolheu a gente entre todos os povos. Né? O Basher Bachar Banu Mikol Amin. Quer dizer, ele escolheu dentro de nós, Banu, um pouco de cada uma das nações. Então, o nosso povo judeu somos esse povo escolhido entre as nações, ou seja, que a gente tem um pouquinho de Brasil, um pouquinho de América, um pouquinho de França, um pouquinho de Japão, um pouquinho de África, né? E tudo isso aqui. E com isso, o povo judeu foi formado como uma síntese assim do ser humano, se vocês quiserem. E assim a gente recebe a Torá. E o fato da gente ser esse povo escolhido entre todas as nações é o que dá a gente a possibilidade de compreender a Torá na sua totalidade, na sua complexidade. Agora a pergunta é, qual é a quantidade então que foi tirada? Diz que quando Deus criou Adam Rishon, ele foi criado como a Halá, ou seja, como você tira uma pequena quantidade da massa de pão para fazer a bênção, tá? E que o resto tudo vai servir para fazer o pão, e essa pequena parte que você tirou, ela vai servir para você dar para os Kohanim, é uma parte de donativo, tá? Então a mesma coisa, Adam Rishon, ele foi a Halá do mundo, ou seja, ele foi essa pequena parte que Deus tirou, né? Então, assim você vê a proporção, quer dizer que o povo judeu, ele é um pouquinho essa Halá do mundo, ele é um pouquinho essa parte toda que Deus criou e que tirou um pouco que vai servir depois como doação para o sacerdote. Então, até aqui o Midrash, a nossa metáfora, tá? Portanto, o pão ele é a base da comida. Pão em hebraico se diz lechem, tá? Não halá. Halá como a gente acabou de falar, é a parte que a gente tira do pão para dar para o sacerdote, tá? Pão se diz lechem. Lechem, em línguas semíticas, provavelmente significa o principal da refeição, o principal da comida, e esse é o que é o depositário do nosso brachá principal. Cada vez que um judeu faz uma brachá sobre comida, ele faz uma brachá sobre pão. Amotzi lechem min haaretz, aquele que tira o pão da terra. Tá? Aqui você vê todas as metáforas vão se... Tá? E qual é a função do mundo? Tá? O objetivo de criação do mundo é um dia é um mundo viver uma etapa da sua existência que vai ser, metaforicamente, um grande Shabat. Tá? E para isso, então, a gente, quando prepara o pão, a gente come ele preferencialmente no Shabat. Tá? O principal da comida em hebraico, lechem. Tem uma curiosidade, em árabe se diz lahem. Tá? Se você só que lahem em árabe significa carne e não pão. Então, provavelmente o principal da comida para os árabes é a carne. Então não tenho muita esperança de encontrar muitos vegetarianos entre eles. Tá?
talvez até pelo contrário. Tá? Agora, até aqui, a nossa mitzvah, portanto, de fazer comer o pão, é comer o pão no Shabat. Portanto, geralmente a gente costuma fazer a frachat halá, preparar a massa do pão antes do Shabat. Assim a gente come o pão no Shabat, é aquilo que fica, que depois conserva para o resto da semana. Tá? Agora, na prática, qualquer momento que você preparar pão, você tem que fazer a frachat halá dentro de determinadas circunstâncias e condições que a gente vai ver a partir de agora. Quando você faz pão, você tem que preparar a halá. Quando você compra pão aqui em Israel, qualquer padaria kasher que seja, não importa qual, você tem alguém lá dentro que faz a frachá. Tá? Alguém que vai lá e que pega essa porção e que coloca ela de lado. Então você já compra o pão já com a frachat halá, então você não precisa fazer a frachat halá num pão que você comprou pronto. Então vamos lá. A origem da mitzvah de você separar a halá. Tá? Todo mundo pronto, todo mundo a postos. Tá dormindo, você bate assim no rosto para acordar. Você vai ter agora o Shabat para não dormir, para estudar a Torá e ficar com a sua família. Tá? Então a Torá, ela relata assim a prescrição de você retirar um pedaço assim de massa e separá-la e fazer halá. Tá? Tem aquela versículo que tem no livro de Bamidbar, tá? Bamidbar 15, que Deus falou com Moshe nesses termos, Daber Hashem el Moshe le'emor, Daber el Bnei Israel, fale com os filhos de Israel, Amar Telehem, e diga para eles, tá? Quando você chegar no país no qual eu conduzirei, vocês vão comer o pão tá? do lugar, pão feito na terra de Israel, com a farinha de Israel, tá? E aí você vai pagar um tributo a Deus, tá? Como as primícias de sua massa, tá? Você vai pegar a halá, tá? Assim como se fossem produtos da granja, tá? E essas primícias dessa massa vocês vão homenagear Deus para todas as suas gerações. Você quer ver exatamente a tradução em português? Está lá, números 15, Bamidbar. Tá? Que foi justamente a Parashá que te leu na semana passada. Tá? Essa semana te lendo a Parashá de Korach, que vem logo depois. Ok. A halá tem o mesmo estatuto da Trumá. Tá? Ela vai para o Cohen, o sacerdote, aquela família que trabalhava no templo. A gente vai ver as Trumot, logo depois também tem leis para as Trumot. Então nesse momento a gente vai ver só da halá. E se Deus quiser, até a próxima aula a gente vai continuar das Trumot, depois que terminar com as aulas do Shabat. Tá? Na nossa época de hoje, tá? Não tem mais Beit HaMikdash, não tem mais templo, tá? Todo mundo está impuro. Tá? Então a gente, essa parte da halá que era destinada ao sacerdote, a gente costuma queimar. Tá? A gente costuma colocar ela dentro do forno até ela queimar completamente. Quando está completamente carbonizada, você pode jogar no lixo. Tá? Em alguns casos você não tem como queimar, ou você não queimou ela completamente, tudo isso. Então nesse caso você pode colocar ela com duas camadas assim de pacote de saco plástico ou de papel e jogar dentro de uma lata de lixo. No caso, esse plástico que a gente vai envolver é uma maneira de a gente dizer essa halá aqui é kedushá, tipo ela é especial, tipo não é lixo como não é lixo simplesmente. Então se você jogar direto no lixo é meio que falta de respeito com o pão. Tá? Lembra que as nossas avós, tá? A sua também, tá? Sim, a sua avó ela costumava pegar assim a toalha de mesa e sacudir assim as migalhas, para não jogar no lixo, porque assim os passarinhos vinham comer. De pão não se joga no lixo, tá? Na dúvida você pergunta para ela, tá? Daí vem até a primeira pergunta, de acordo com o que a gente falou, considerando que não tem mais Beit HaMikdash, não tem mais Cohen. A nossa mitzvah é uma mitzvah deoraita, da Torá, é uma mitzvah rabínica, de Rabanan. Tipo um recordatório, uma coisa que os rabinos instituíram para a gente recordar da mitzvah. Tá? A primeira dedução é que no próprio versículo está escrito quando a gente chegar na terra de Israel, tá? Quando a gente chegar no país. Então essa mitzvah, ela incube os judeus de Israel. Tá? Se você mora em Israel, você tem que falar. Isso é justamente o que está escrito no Shulchan Aruch. Tá? Eu vou traduzir assim um pouco em português a ideia, tá? Se você está com o Shulchan Aruch aberto, você pode acompanhar. Mas diz mais ou menos assim que a mitzvah deoraita, ela implica unicamente aqueles que estão vivendo na terra de Israel,
e a condição que a totalidade ou a maioria dos judeus estejam vivendo em Israel. Essa é mais ou menos esse é o conceito do Shulchan Aruch, tá? Então, na nossa época, mesma coisa no tempo de Ezra ben Nehemia, tá? Depois que retornaram assim os exilados de Babilônia, então a mitzvah ela parece ser unicamente de ordem rabínica. Hoje em dia eu acho que a maior parte dos judeus já estão vivendo em Israel. Tem que ver os números exatos, esses números se discutem, também se discute quem é considerado judeu, quem não é, tá? Digo, para os números, para Allahá não se discute, Allahá ela sabe muito bem quem é judeu e quem não é. Mas a pergunta é dos números, é que as pessoas que fazem essas pesquisas para determinar quando os judeus têm aqui fora. Eu diria que hoje em dia a gente aqui em Israel facilmente pelo menos 6 milhões e meio de judeus, talvez até 8 milhões de judeus, tá? Sem a menor dúvida. E fora de Israel deve ter um número, eu diria assim, menor. Acho que tudo junto, todo mundo somado, deve ter uns 13 milhões de judeus no mundo. Tem mais paulistas que judeus no mundo. Tá? Somos uma minoria. Vamos continuar sendo uma minoria. Tá? Essa é a nossa vocação, essa é uma minoria. Nossa vocação é ser a halá da humanidade. Ok. Portanto, em todo caso, no tempo do Shulchan Aruch, apesar de já terem vivido judeus vivendo naquela época, no século XVI, mais ou menos, em Tzfat, você tinha as 4 universidades, os judeus eram realmente uma minoria, a maioria estavam fora. Agora, aí vem a pergunta, e o judeu que não mora em Israel, ele tem a obrigação de fazer halá? Então, nesse caso, sim, mas é uma obrigação de Rabanan, dos rabinos. Tá? Por quê? Para a mitzvah não ser esquecida. Para as pessoas saberem que tem que fazer, tem que pegar uma parte da sua massa e dar para os coaninhos. Ok. Condições necessárias para você poder pegar a parte da halá. Tá? Que falta. Primeira condição é a quantidade de farinha que você usa para fazer a halá. Tá? A halá e, obviamente, a brachá. Tá? O principal da Fashat halá é quando você faz a brachá. Então, também o Rambam, também Rabi Yosef Karo do Shulchan Aruch, tá? Eles dizem assim que alguma coisa equivalente a 520 gram, alguma medida de peso que tinha na época, tá? Então, quando foram fazer todas essas conversões de peso, tá? O principal, teve o Hazon Ish, que teve uma aqui de Israel, do início mais ou menos da época do Rav Kook, que ele foi a autoridade da Yeshiva de Poniewitz em Bnei Brak, dos Litaim. Então ele estabeleceu uma coisa. Também teve Rav Chaim Naeh, tá? Que foi outro que publicou um livro assim, no qual você pode encontrar todo tipo de medidas, tá? Shiurei Torah, acho que está no volume 1, alguma coisa assim, tá? Você verifica lá, tá? E ele diz o seguinte, para ele, o Rav Chaim Naeh, a gente está falando de 1,66 kg, 1,66 kg de farinha. Tá? Tem já antigas comunidades judaicas, ashkenazitas da Alemanha, da Polônia, algumas já com 1,2 kg já faziam a Fashat Halá. Tá? Então aí ficou na dúvida quanto ao mínimo necessário para você não fazer uma brachá lebatalá. Tá? Então aqui a gente vai ter dois tipos de minhagim. Um dos minhagim que as mulheres se encontram para fazer a Fashat Halá juntas. Então se torna um evento bem simpático assim de mulheres, em que elas se encontram, conversam, fazem jantares e não sei o que, tudo que as mulheres fazem quando se encontram, tá? Conversam, fazem a massa de pão, junto à massa de pão, e assim sabe que no total ali você tem, com certeza, mais do que 2 quilos, e aí você faz a brachá juntos, uma faz a brachá para todas, e aí depois cada uma pega uma parte da massa, ou elas fazem as halotas ali mesmo no lugar, ou leva para casa, ou, quer dizer, e nessas reuniões, vocês sabem, também costumam às vezes estudar Torá, ver as amigas que não vi há algum tempo, tá? Então, e convidar todo tipo de jovens solteiras, quer dizer, é muito simpático, sobretudo ali que elas nunca falam mal dos maridos, sabe? Mesmo porque vocês com certeza não deram razão para elas falarem mal de vocês, então a gente pode, é um momento bem alegre. Ok. Às vezes também fazem esse Rosh Chodesh, isso, porque Rosh Chodesh é só um dia especial. Ok. Tá, o Hazon Ish, tá? Ele foi na Qumrá.
que é Humrah? Ele fez mais do que aquilo que era necessário. O Chazon Ish, para ele, 2 quilos, 250 gramas é o suficiente para a bênção. Mas vocês sabem que essa é a política do Okimta. Tá? Lembra do que é Okimta? Tá? A gente falou de Okimta. Okimta é justamente aquilo que define a maneira Ashkenazi, o conceito Ashkenazi em relação a Halakha. Aqui tem a diferença entre a Tfissá Ashkenazit e a Tfissá Sfaradit. Tá? Inclusive o Rav Kook ele traz isso e e o Rav Sherki que ele explica nesse sentido, tá? No ponto de vista Sefaradi, a Halakha funciona assim. Você tem opção A, opção B, opção C, não sei. As pessoas escolhem, você escolhe uma delas. Essa aqui a gente vai fazer todo mundo assim. A partir do momento que você tem um Psak Halakha que se escolheu, se você fez assim, está bem. Se você não fez assim, não está bem. Esse é o Psak Halakha. Tá? De acordo com o conceito Ashkenazi, você tem 2 ou 3 ou 4 conceitos. Tá? E você geralmente tem um conceito que ele inclui todos os outros. Então, se eu vou dizer assim, qual é o mínimo necessário para fazer tal coisa? Uma brachá, por exemplo, no nosso sistema. Então eles vão contar. Tem uma opinião que diz o mínimo é 1, outra vai dizer o mínimo é 2, outra vai dizer o mínimo é 3. Você sabe que essa opinião que falou 3, ela inclui todas as outras dentro dele, apesar dela ser a opinião mais estrita, tá, no caso. Isso aqui chama Okimta. Você sempre procurar aquela opinião que inclui todas as outras dentro dela, e esse é o conceito Ashkenazi. Resultado, a maior parte das Keilot, Hassidiot, Ashkenaziot estão sempre fazendo tudo no máximo de Humrah possível. Ao contrário dos judeus Sefaradim, que a partir do momento que você decretou que 1 é suficiente, então não tem mais o que fazer 1. Exemplo disso é como no momento de comer a matzá, qual é a quantidade mínima de kazait para você comer a matzá. Sabe que kazait a priori é um tamanho do meu polegar, e que hoje em dia tem gente comendo isso aqui, dizendo que isso aqui é uma azeitona. Ok? Então, então aqui a opinião do Rav Ovadia Yosef, que fez um Psak Halakha, de acordo com o conceito Sefaradi, é que a partir de hoje você pode fazer a bênção de 1,560 1 kg 560 gramas de farinha. Ok? Esse é o Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef. Você pode fazer Zichrono Libraha, você pode, tipo, como ele foi o grão rabino de Israel, o grão rabino dos Mizrahim, dos orientais de Israel, você pode confiar na sua opinião. Tá? Você pode, a partir daí, você pode fazer. Tem vários conceitos, tá? Eu já vi pessoas que não se sentiram confortáveis em fazer o que o Rav Ovadia Yosef dizia, por qualquer razão que fosse. Tá? Sobretudo pessoas, provavelmente, que não seguiam necessariamente o seu Psak Halakha. Tá? Então você sabe que, se for possível, você evitar fazer massa com quantidades que começam de 1 kg até 2 kg, porque esse é o lugar da dúvida. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, você fez 1 kg de farinha, você não tem que falar brachá, porque é menos do que o necessário. Tá? Quando você faz 2 kg de farinhas, com certeza você tem que fazer brachá, porque aí a grande maioria dos decisionários, como a gente viu, exceto o Chazon Ish, tá? Já considera que 2 kg a mais, com certeza é brachá. Então é o que as pessoas fazem assim, tipo, evitar essas quantidades intermediárias. Se você segue o Psak Halakha dos Sefaradim, 1,5 kg, 1,5 kg, um pouquinho mais de 1,5 kg, você já pode fazer a brachá. Tá? Assim, essa é a maneira de você proceder. Tá? E na dúvida, como eu falei, se as mulheres se juntam para fazer a brachá, ainda melhor, porque ali com certeza você tem mais de 1 kg e faz uma brachá para todas. Ok. A partir de, vamos dizer assim, menos de 1,2 kg, não precisa fazer brachá. E a partir de 1,5 kg, sim fazer brachá. Ok. Muito bem. Composição da massa. Agora que a gente vê as quantidades da composição. A farinha tem que ser feita à base de um dos 5 cereais que tem aqui em Israel. Tá? Dos 5 cereais que a gente considera aqueles cereais que vão levedar. Tá? Você pode ter o trigo, cevada, centeio, aveia, e acho que tem uma aqui, como você disse que chama? Espelta. Escuta, graças a Deus você sabe o que é, porque eu não me pergunta. Em todo caso, se você diz, então é isso, tá? Não tem muito o que a gente procurar. Nesse caso,
tá? Essas farinhas são aquelas que elas vão crescer quando você junta com fermento, com água, né? Tá? Não é o caso, por exemplo, de farinha de arroz. Farinha de arroz, que eu saiba, não cresce. Tá? Também acho que farinha de soja, farinha de tapioca, farinha de batata, acho que todas essas farinhas elas não crescem, eu acho. Tá? Então, já a gente fala disso. Já a gente fala disso, ok? Certo. Aí, e para você fazer a massa, você tem que acrescentar água, obviamente, tá? Mas tem vários outros líquidos possíveis, tá? Existe pão de leite, não é verdade? E existe... Sim, aqui também se faz pão de leite. Existe pão de mel, tá? Existe pão de vinho, tá? Mesmo você... Aqui se faz pão de vinho, é possível, tá? E, bom, e o pão tradicional feito com água, tá? Então, nesse caso, você, qualquer um desses líquidos aqui que você acrescentou, sim, obrigado por me lembrar, o azeite. Você pode colocar azeite ou óleo, tá? Qualquer um dos dois. Então, todos esses líquidos assim, se você acrescentou, você pode fazer brachá. Agora tem alguma... Claro, se você faz muita coisa, você faz um panetone com ovo, com farinha, não sei o quê, então já é um bolo, não é mais pão, tá? Então, a priori, o que a gente falou agora é o que define o pão, tá? Então, nesse caso, a gente vai poder falar a bênção de fazer a halá, ou seja, você separar então um pedaço aqui da halá para fazer a brachá, tá? Se você faz ela primeiramente com esses cereais que a gente citou, esses 5 cereais. Vamos repetir: trigo, cevada, espelta, centeio ou aveia. Tá? Se uma massa, ou os líquidos, exatamente, tá? Vinho, mel, azeite, óleo, leite, água. Tá? Então, sim, eu acho que na Lahá eles dizem orvalho, coisa do tipo. Sim, está escrito lá. Hoje em dia, é bom você conhecer a Allahá. Então, é, é, uma massa que for composta, por exemplo, de farinha de arroz e de trigo, por exemplo, ela pode necessitar você fazer ralá, tá? Se ela tem algum sabor de massa com farinha, tá? Ou mesmo se a maior parte da composição dela for feita com farinha de arroz. Eu lembro que no Brasil você tinha pão de batata, né? Então, se a maior parte do pão ele for de farinha, você tem que fazer ali a ralá, se tiver o sabor de pão, né? Se você colocou queijo dentro do pão de batata. Olha, nesse momento exato, se eu não sei a resposta, eu posso dizer que deve ficar bom. Tá? A gente... Com requeijão? Tá? Baruch Hashem, esses são os nossos problemas. Decidir se você tem que fazer a brachá quando você faz pão de batata com requeijão. Ok? Em que casos a gente vai então fazer a frashat halá sem falar a brachá? Tá? Vão ser os casos de dúvida. Quando você fez uma massa de pão com ovos, com suco de frutas, sem acrescentar água, tá? Só suco de frutas, chama mei peroto. Tá? Mei peroto, quando você fez, sei lá, você fez um pão com suco de laranja, tá? Suco de uva. Então você vai fazer a frashat halá, mas não vai fazer a brachá, tá? Porque ainda que você tenha a quantidade de farinha que seja necessária. Porque aqui a gente já está falando de uma coisa que, de acordo com a Lahá, vai se considerar como um bolo. Tá? Se você colocou farinha com algum suco e ovo, vai sair dali bolo, mesmo se majoritariamente você tem ali uma farinha. A gente não vai considerar isso um pão. Ok? Então, depois tem outra necessidade. Vai depender da maneira com a qual você vai confeccionar o seu pão. Tá? Se você fez uma massa, por exemplo, tá? Uma massa e que você, ao invés de você, tá? Você resolveu, por exemplo, cozinhar a massa, tá? Ou então fritar a massa, fazer sonho, por exemplo, tá? Tá? Então você aqui tem uma problemática, tá? A, a massa ela tem que ser assada. Tá? Pão ele é assado ou, vamos dizer assim, ainda
pode até mesmo ser feito sobre uma frigideira também pode, sem líquido, sem óleo, sem nada. Se você fritou ou se você vai cozinhar, então a gente tem aqui uma situação. Tá? Vamos colocar assim. Mesmo se a massa tiver uma consistência assim, espessa e que ela for preparada na intenção de ser frita, tá? Ou ainda cozida na água, tá? Ela está dispensada de fazer ralá, porque ela não é um pão. Ok? Se uma parte dessa massa você vai colocar no forno e assar, e outra parte você vai fazer sonho, você vai fazer outra coisa, aí não. Aí você tem que fazer a halá, tá? Com a brachá, tá? De acordo com a quantidade de farinha que a gente citou agora no início. Tá? Agora, se a massa ela é majoritariamente líquida, tá? E ela vai ser frita em óleo saudável, aquela fritura assim, cheio de óleo que você vai colocar lá, aquele sonho assim que o açúcar gruda depois em volta, tá? Então ela está dispensada de ser feita em halá, de acordo com todas as opiniões. Por isso, quando você faz sufganioto, tá? Geralmente a gente não coloca aqui. Então, uma massa que foi feita com leite, sem você acrescentar água, tá? Você tem que fazer a halá e você tem que fazer a brachá. Tá? Agora, como a gente falou, tem casos particulares que a gente vai juntar. Olha só, por exemplo, a pergunta que você me mandou ali como chama? Pelo WhatsApp. Você escreveu o seguinte, olha, se uma pessoa ela vai fazer uma massa a partir de 2 quilos, tá? Mas ela prevê depois separar a massa em duas partes iguais antes de assar, tá? E dar para a filha dela 1 quilo, tá? E o outro quilo usar para fazer a halá. Foi isso que você perguntou? Muito bem. Tá? Então a primeira intenção de separar a massa em dois, tá? Significa você fazer individualmente duas massas de 1 quilo cada uma. Então, se cada uma das massas ela tem 1 quilo, então não tem que fazer ralar ali. Tá? Melhor você fazer tudo junto, sabe? Separar, ralar e depois alguma coisa do tipo. Tá? Agora, se uma pessoa ela começa a fazer a massa a partir de 2 quilos de farinha, tá? E ela assa ela no forno, com a intenção depois de separar os pães assim e dar uma parte para sua filha. Então, nesse caso, ela tem que fazer a halá, fazer a bênção da cachaça halá, tá? E assim como a quantidade assim vai ser colocado no forno pela mesma pessoa, tá? Então, no caso, você vê, tá? Então, a separação ela tem que ser feita nos pães, tá? E não na própria massa. Separou duas massas em duas porções, são duas porções diferentes de massa, aí não tem lugar para brachar. Tá? Pelo menos assim eu compreendo as coisas. Depois, em que caso a gente pode associar muitas massas para obter a quantidade que a gente precisa para fazer a halá? Tá? Vamos lembrar o seguinte, tem apenas 5 casos de cereais, tá, que necessitam fazer halá. A gente já falou isso. Não vou voltar agora. Na dúvida, você toma nota na próxima vez. Ok. Tá. Quer tomar nota agora? Vou deixar aqui. Tá bom. De maneira geral, tá, o princípio de associação das massas ele consiste em considerar as massas como uma única quantidade de massa, tá? Significa que você tem duas massas que são fundamentalmente diferentes, então que talvez não possam nem mesmo se associar quando você mistura elas. Tá? Então as espécies elas têm que ser associáveis. Trigo e centeio não vai ter problema, tá? Por exemplo, 1 quilo de uma desses cereais, tá? Por exemplo, o trigo ele pode se associar a priori só com com a espelta. Tá? E a espelta ela pode se associar com todas as outras. A cevada ela se associa com todos os outros cereais, exceto com o trigo. Tá? Cevada e trigo não se associam com facilidade. Fica até meio estranho. Tenta fazer você me diz que você consegue. Tá? Se você me diz que conseguiu, tudo bem. Né? Eu não sei. Tá? Mas a cevada sim se associa com os outros. A cevada se associa com centeio. Diz que a cevada não se associa com trigo. Tá? O centeio
ele se associa com o trigo e com a espelta, tá? E a aveia, ela se associa unicamente com a cevada e com a espelta, tá? A associação das massas ela pode se fazer unicamente nos casos em que as massas têm a mesma composição ou, como a gente fala assim, composição que você pode associar uma com a outra, tá? Uma massa salgada e uma massa açucarada, elas não podem se associar, tá? Mesmo se elas forem feitas assim do mesmo material, tá? A associação ela pode se fazer unicamente no caso em que as duas massas elas pertençam também à mesma pessoa, tá? Você quer saber onde está a explicação? Então você vai encontrar essa aqui a explicação no Shulchan Aruch, tá? No Shulchan Aruch Yoreh De'ah. O Shulchan Aruch Yoreh De'ah ele tem todas as halachot, tá? Você pode procurar. Eu acho que está alguma coisa como Shin Shin Kaf Dalet. Procura lá, Yoreh De'ah Shin Kaf Dalet. Depois, quando você encontrar, você me diz onde está exatamente, tá? Ali ele vai te explicar quais são as massas os tipos que se associam. Vamos repetir. Uma massa de trigo você pode associar ela com a espelta, tá? A espelta ela vai se associar com todas as outras. A cevada ela vai se associar com todas as outras, exceto com trigo. O centeio ele vai se associar com a cevada e a espelta, e a aveia ela vai se associar unicamente com a cevada e com a espelta. Tá? Estou vendo que você faz muitos pães porque está querendo ouvir tudo de novo. Então eu espero que a sua esposa esteja consciente que você está querendo fazer todos esses pães aqui, experimentar, agora ver se realmente associa ou não. Baruch Hashem, tá? Agora, como a gente falou, a associação ela pode se fazer quando as massas têm a mesma composição ou quando elas podem se associar. A gente falou que uma massa açucarada e uma massa salgada, tá? Elas não devem, elas não podem se associar, mesmo se elas são feitas com o mesmo cereal, tá? Essa aqui também está no Shulchan Aruch lá, no mesmo lugar, tá? Yoreh De'ah. Isso, pode procurar no Yoreh De'ah. Tá? A associação ela pode se fazer só quando a massa pertence à mesma pessoa, tá? E tem duas maneiras de você fazer a associação, ok? Então, tem uma parte que a gente vai chamar de Neshihá, que é quando elas se mordem, tá? Entre aspas. Quando você coloca duas massas uma do lado da outra, tá? Elas podem se associar assim, se colando, tá? E quando quando levantar, tá? Então a outra ela tipo assim meio que se puxa, como se ela estivesse mordendo a outra, tá? Outra é uma associação dentro de um recipiente, dentro de uma cesta ou uma toalha assim que esteja cobrindo completamente essas massas, fazendo assim como se fosse um tseruf, tá? Ali o Shulchan Aruch chama isso de tseruf sal, como se fosse assim elas estão sendo associadas, tá? Graças a essa cesta, tá? Então você coloca duas massas assim entrepostas no mesmo recipiente, tá? Agora, com uma condição, as duas massas elas têm que ser da mesma composição ou de composições que são suscetíveis de se associar, o que significa que não vai ter tipo assim nenhuma contraindicação em misturar, se você misturasse elas completamente, tá? Mas se as suas composições são diferentes e elas não podem se associar, para você, então, para fazer uma halá, então a gente, de qualquer jeito, não deseja que elas se misturem, tá? Então essas massas, esses pães associados, devem ser depositados no recipiente, cujas as paredes, assim, cubram o seu conteúdo, tá? Vamos ver. Duas massas de trigo idênticas, tá? Uma que seja temperada, assim, com algum tipo de tempero, tá? Tá? E outra que não seja temperada, elas não podem se associar por nenhum tipo de meio, porque elas não podem se associar numa mesma massa. Tá? Duas massas, uma de farinha completa, isso você pode considerar, isso é uma massa de farinha completa e outra de farinha branca,
tá? Elas não podem se associar de nenhuma maneira porque elas não são suscetíveis de se associar numa mesma massa, tá? Isso, massa integral, né? Depois, o tzeruf sal, ele permite você associar massas antes de você assar, tá? Os pães assados, no caso, se você tivesse esquecido de fazer a halá, a gente vai ver depois quando você esquece de fazer a halá o que acontece, tá? Biscoito feitos a partir de uma massa líquida, cuja obrigação ela intervém apenas depois de você assar uma quantidade necessária, assim, uma quantidade obrigatória de farinha, tá? E matzot, depois de assadas, que a priori a gente fez assim durante Pesach, ou mesmo na véspera de Pesach, sabe? Uma quantidade de massa assim, inferior a essa da halá. Tá? Matzot, claro. Você pensa, a gente está falando de matzot. Tá? Matzot também são feitas com massa. E matzot também tem que fazer halá, né? Ok. Como é que é a bênção para você fazer? Tá? Você está com a massa na sua frente, tá? A massa toda que você preparou, tá? Você está ali a quantidade necessária, você tem a qualidade de farinha necessária, você tem o líquido necessário, tá? Tá tudo feito, você já preparou a massa. Você vai falar o seguinte: Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bimitzvotav vetzivanu leafrish chalá truma. Ok? Que é o que Deus deu pra gente, o halá ou truma, tá? Deus deu pra gente o mandamento da gente separar halá, tá? Ou truma. E logo depois, tá? Você pega então a sua porção, tá? E você vai colocar. A gente vai falar agora. A gente vai falar agora, tá? Então um segundinho a gente vai chegar lá, tá? E logo depois você fala, assim, quando você terminou de você pegar a porção assim com a sua mão, você fala Arei zo halá, tá? Arei zo halá. Zu significa esta, tá? Isso assim. Arei é aramaico, significa eis que isso aqui é a halá. Ok. Vou responder a sua pergunta agora, tá? Qual é a quantidade, então, de halá que a gente tem que tirar? Tá? Vamos ver. De acordo com a Torá, tá? Uma quantidade pequena de halá, ela pode ser suficiente como um tributo para uma grande quantidade de farinha. Uma grande, digo, muito grande quantidade de farinha. Na época em que a halá ela era consumida assim pelo Kohen Gadol, tá? Na época que você realmente dava assim literalmente a halá para o Kohen Gadol, tá? Então o padeiro ele tinha que retirar uma coisa com uma proporção assim, de 1 para 48 assim, da massa, sabe? E uma pessoa particular, 1 para cada 24 porção. A não ser que a massa ela tivesse sido tornada impura involuntariamente, tá? No caso ele deveria tirar 1 para 48, ok. Você não precisa conhecer essas medidas de cor, porque você vai fazer a coisa na prática. Não só da teoria, tá? E essas proporções elas têm uma razão de ser, tá? Todas essas condições têm uma razão de ser. É importante você conhecer. Por quê? Porque talvez no momento em que seu filho ainda estiver vivo, vai voltar a construir o Beit HaMikdash, e vão ter Kohanim, e ele vai ter que dar, sua filha, eles vão ter que dar uma outra maçota. Então tem que conhecer as quantidades, de acordo? Ok, hoje em dia não tem massa pura. É o que você queria saber. Hoje em dia não existe massa, todos nós, nem Cohen, todos nós estamos em estado de impureza. Outro dia a gente vai explicar o que é isso, tá? Tem uma impureza geral, assim, sobre todos nós, chamada Tumat Amet, tá? Que é como se todos nós tivéssemos tocado num cadáver, tá? E não tem como a gente, tá? Tem uma maneira assim de purificar disso entre aspas, a gente vai, em outro momento, não é para hoje, tá? Ok? Então a gente tira uma porção para 48 de acordo com o Rambam, tá? Quer dizer, uma porção para 48, você tem uma grande porção assim, você imagina, tá? Você pega ali sei lá, um ou dois, um punhado, tá? Hoje em dia, tá, as pessoas têm muitos posquei alahá, cada um deles teve uma opinião diferente, tá? De acordo com alguns 30 gramas, tá? Suficiente, tá? No mundo sefaradi, o Hidá,
Tá? No Iraque, o Ben Ish Chai e o Rav Ovadia Yosef dizem que qualquer quantidade já é suficiente. Tá? E esse é o essencial da Torá. Porque na prática isso não vai ser consumido. Não tem Cohen, o Cohen não pode comer, tá? Então isso aqui, como você vai queimar de qualquer jeito no final? Como eu falei, eu vou chegar lá, a gente vai falar já do que a gente vai queimar. Então, mas o essencial é você ter um pouco de acordo com a Torá. Porque esse é o recordatório da mitzvah. Quando você tirou um pedaço, você tirou um pedacinho, você falou Areizu Halá, tá? O que você faz com ele? Então, portanto, esse pedaço que você retirou, esse pedaço é aquele que é chamado de halá, tá? O que você faz com ele? Vamos lembrar, tá? Originalmente, a função da halá é ser removida, se tirar uma porção e você dá ela para o Cohen, tá? Como a gente não tem meios de se purificar, tá? Por causa do tumatamete, que todos nós estamos impuros, tá? Então, o contato da halá também fica impuro. Tá? A halá ela tem um estatuto, tá? De truma, de doação. Tá? A truma, mas uma truma em estado de impureza. A gente vai explicar depois as trumot. A gente vai fazer outra aula, vocês vão vir, se Deus quiser, vocês vão tomar nota de como fazer as trumot. É importante fazer trumá ou maser. Tá? Sobretudo aqui em Israel. Tá? Talvez fora de Israel ou não. Tá? Essa halá, depois a gente fala, por favor. Vamos terminar, a gente está quase no final já, tá? Pouco, e depois a gente fala do que você quiser. Ela não tem que encontrar essa halá, como ela tem um estatuto de truma impura, ela não tem que estar em contato direto com a placa do forno ou com como chama, a grelha do forno, tá? Porque o calor ele vai provocar essa absorção assim da truma que segue, que está proibida para consumo, tá? Então, assim que você tirou a halá, ela deve ser colocada de lado, para evitar que ela se misture com a pasta, com o que sobrou da massa, tá? Então, essa halá, ela vai ter que ser embrulhada, tá? Portanto, se possível, a gente vai tentar queimar esse pedaço de halá, tá? A gente vai dar prioridade a essa solução, tá? E tem algumas precauções, tá? Essa halá que você separou, não, outra vez, eu não estou falando agora do pão. O pão você pode colocar ele na grelha, você pode colocar no forno. Falando outra coisa. Essa halá que você tirou, ela é que tem essa impureza da qual eu estava falando. Então essa halá você vai tentar cobrir ela com um papel de alumínio, por exemplo, tá? Você vai colocar ela num cantinho do forno, para ela não estar em contato com nenhuma placa do forno, com nenhuma grelha do forno, tá? Você também pode queimar sobre o gás. Mesmo numa churrasqueira, você também pode colocar no meio do carvão lá da churrasqueira. Pode também, tá? E aí, tá? E aí você pode queimar diretamente, tá? Você pode colocar lá, então, duas folhas de alumínio e queimar, tá? Depois de você ter terminado de assar o pão, você deixa ela lá no forno queimando, tá? E se ela se carbonizar completamente, você pode jogar no lixo depois, tá? Se você for fazer isso no gás, na churrasqueira, você pode colocar isso ou numa placa elétrica ou mesmo numa caixa de conserva, tá? Se você se na mistura da massa líquida, tá? Você tinha suco de fruta ou ovos, tá? Sem acrescentar água, então você tem que umedecer a halá antes de queimar, tá? Se você não puder queimar, então você vai colocar ela em uma camada dupla de plástico ou de alumínio e vai colocar no lixo. Você pode enterrar também. Porque o plástico, como a gente falou, uma questão de respeito da halá. Alguma pergunta até aqui? Então é o seguinte, eu agradeço vocês por ter vindo até aqui, por ter me ouvido até agora. Quem quiser ficar para as perguntas pode ficar. A gente volta a se ver na próxima aula. Até breve para vocês. Shabbat Shalom.